Frodo é um exemplo de virtudes. A caridade talvez seja a que mais se destaca no pequeno Hobbit. Olá, guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Frodo e a virtude da caridade, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com Teu auxílio, para que qualquer das nossas atividades tenha sempre em Ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o terceiro e último vídeo sobre as virtudes teologais em personagens de O Senhor dos Anéis. O primeiro foi sobre Aragorn e a fé, o segundo sobre Gandalf e a esperança. E hoje nós vamos falar sobre a virtude da caridade presente em Frodo. Os links dos dois primeiros vídeos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu criei também uma playlist só para as virtudes teologais aqui no canal. Para que uma pessoa tenha virtude, é preciso uma disposição firme e habitual para se praticar o bem. As virtudes cardeais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Já as virtudes teologais, que são infundidas por Deus através de sua graça, são a fé, esperança e caridade. Quando o homem está sob o ataque direto das forças do mal, sofrendo um ataque sobrenatural, somente as virtudes sobrenaturais poderão socorrê-lo. Por isso, as virtudes teologais são mais claramente reveladas nestas condições. Aragorn resume em si várias virtudes, mas sua fé pode ser destacada. Ele passa pelas Sendas dos Mortos, um local onde as pessoas morriam só de passar, movido por sua fé. A fé de Aragorn residia em sua crença da antiga profecia, e que ele era aquele sobre o qual o profeta Malbeth tinha falado. Ao acreditar na profecia, Aragorn acreditava em algo além de si próprio, uma autoridade cósmica. Em meio às forças malignas superiores à natureza humana, a fortaleza de Aragorn se sustentava em pé por causa de sua fé em algo maior. Gandalf, em várias ocasiões da história, tem seu nome ligado à esperança. O Peregrino Cinzento acalenta Frodo ao lhe mostrar que a providência é quem fez o Anel chegar até ele. Gandalf devolve a esperança ao rei Théoden, chega em auxílio do abismo de Helm, vai até Minas Tirith encorajar os corações dos homens. Gandalf, como Cavaleiro Branco, após seu retorno, é a própria representação da esperança. A esperança de Gandalf tem sua fonte na consciência que ele tinha de uma benevolência maior do que a malícia de Sauron. A esperança de Gandalf se fundamentava em algo superior, além de si mesmo. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para o momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu indico uma pessoa ou instituição a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível da nossa fé. A pequena Kiara Liz nasceu em agosto de 2019, caçula de 4 irmãos. Aos 9 meses, seus pais perceberam que ela parou de evoluir, não conseguindo ficar de pé e sem força nas pernas. Em junho de 2020, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal. Essa é uma doença genética rara muito grave, que afeta o sistema neuromuscular, sendo degenerativa, irreversível, incapacitante e de alta letalidade. Para tratar da doença, só existe um único tipo de tratamento através do medicamento chamado Zolgensma, o mais caro do mundo, custando 12 milhões de reais. Ela precisa tomar esse remédio antes de completar os 2 anos de idade. Isso só será possível através da nossa contribuição. Os links com mais informações e formas de ajudar estão aqui embaixo na descrição do vídeo, bem como os dados bancários. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então, voltando ao vídeo de hoje,
Vamos ver sobre Frodo e a virtude da caridade. No final do Conselho de Elrond, quando Bilbo pergunta quem terá a missão de carregar um anel até o Monte da Perdição, tem uma cena bem interessante. Ninguém respondeu. O sino do meio-dia soou. Ainda ninguém falava. Frodo olhou de relance todos os rostos, mas não estavam voltados para ele. Todo o conselho estava sentado de olhos abaixados, como que em profundos pensamentos. Um grande pavor o dominou, como se ele esperasse o pronunciamento de algum julgamento que previra há muito tempo, e esperasse em vão que afinal nunca fosse dito. Um esmagador anseio de descansar e ficar em paz ao lado de Bilbo em Valfenda preenchia seu coração. Finalmente, com esforço, ele falou, e admirou-se de ouvir as próprias palavras, como se alguma outra vontade usasse sua pequena voz. Elrond ergueu os olhos e o encarou, e Frodo sentiu o coração transpassado pela súbita agudeza do olhar. Se entendo bem tudo o que ouvi, disse ele, creio que essa tarefa está destinada a ti, Frodo, e que se não achares um caminho, ninguém o achará. Esta é a hora do povo do Condado, quando se erguem de seus campos tranquilos para abalar as torres e os conselhos dos grandes. Quem, dentre todos os sábios, poderia tê-lo previsto? Ou, se sábios são, por que haveriam de esperar sabê-lo antes que soasse a hora? Mas é um fardo pesado, tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outrem. Não o imponho a ti, mas, se o tomares livremente, direi que tua escolha é certa. Eu levarei o anel, disse ele, apesar de não conhecer o caminho. O aspecto crucial dessa cena é a ausência de qualquer compulsão externa na decisão de Frodo. Sua motivação era pura, desinteressada. De fato, a sua decisão é contrária à sua própria vontade. Mas nenhuma vontade pessoal supera sua decisão. E ele mesmo se admira com as próprias palavras. Esse ponto é crucial porque é um ato de sacrifício, realizado sob liberdade, sem compulsão externa e com total humildade. É uma marca registrada do tipo de amor que chamamos de caridade. Portanto, Tolkien claramente nos mostra que a decisão de Frodo e a jornada subsequente é um ato de pura caridade. Como Tolkien escreveu numa carta a um leitor, Frodo empreendeu sua demanda por amor, para salvar o mundo que conhecia do desastre ao custo de si próprio, caso pudesse, e também em completa humildade, reconhecendo que ele era totalmente inadequado para a tarefa. Foi por ter empreendido a demanda por amor que ele foi capaz de resistir à quase constante tentação de usar o Anel. É essa também a razão pela qual ele foi capaz de aguentar o fardo até as fendas do Monte da Perdição. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1826, afirma que a caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. O parágrafo 1827 também é importante. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade. Esta é o vínculo da perfeição e a forma das virtudes. Articula-as e ordena-as entre si. É a fonte e o termo da sua prática cristã. A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar e eleva à perfeição sobrenatural do amor divino. Tolkien fala ainda na carta que eu mencionei antes. Frodo recebeu uma graça, primeiro para responder ao chamado no fim do conselho após resistir por muito tempo a uma rendição completa, e mais tarde em sua resistência à tentação do Anel, em momentos em que reivindicar e assim revelá-lo teria sido fatal, e em sua tolerância do medo e sofrimento. Novamente, no caso de Frodo, podemos ver que suas virtudes morais, especialmente temperança e fortaleza, mas também sabedoria, são mantidas em face das forças do mal do Anel e seu senhor, ultrapassando a natureza do homem, somente porque elas são sustentadas por sua caridade. Elrond afirma a destinação de Frodo à tarefa precisamente porque ele a toma sobre si, livre e humildemente, por amor até por aqueles que ele não conhece e não tem motivo para amar, pois todos os habitantes da Terra-média serão afetados por seu sucesso ou fracasso. E qual dos dois Frodo obteve? Sucesso ou fracasso?
Tolkien também respondeu na carta. Frodo realmente falhou como um herói, tal como compreendido por mentes simples. Ele não aguentou até o final. Ele desistiu, desertou. Não digo mentes simples com desprezo. Elas frequentemente veem com clareza a verdade simples e o ideal absoluto aos quais os esforços devem ser direcionados, ainda que sejam inatingíveis. A fraqueza delas, porém, tem duas facetas. Não percebem a complexidade de qualquer determinada situação no tempo, no qual um ideal absoluto está enredado. Tendem a esquecer aquele elemento estranho no mundo que chamamos de piedade ou misericórdia, que também é um requisito absoluto no julgamento moral, visto que está presente na natureza divina. Em seu exercício mais elevado, ele pertence a Deus. A piedade, portanto, é outro elemento essencial da caridade. E é a piedade de Frodo por Gollum que, em última instância, resulta no sucesso da demanda. Vamos conferir o parágrafo 1829 do Catecismo. Os frutos da caridade são a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a prática do bem e a correção fraterna. É benevolente, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão. A consumação de todas as nossas obras é o amor. É nele que está o fim, é para a conquista dele que corremos. Corremos para lá chegar, e uma vez chegados, é nele que descansamos. Além disso, Tolkien complementa sua explicação. Não acho que o fracasso de Frodo foi moral. No último momento, a pressão do Anel alcançaria seu máximo. Impossível, eu deveria ter dito, para qualquer um resistir. Certamente após uma longa posse, por meses de tormento crescente e estando faminto e exausto. Frodo havia feito o que podia e havia se exaurido completamente, como um instrumento da providência, e havia criado uma situação na qual o objeto de sua demanda não poderia ser alcançado. Sua humildade, com a qual começou, e seus sofrimentos foram devidamente recompensados com a maior honra, e seu exercício de paciência e compaixão para com Gollum valeram-lhe a misericórdia. Seu fracasso foi reparado. É importante perceber que sua piedade não deriva de qualquer tipo de garantia da parte de Frodo de que Gollum não pode realmente causar nenhum dano. Às vezes confundimos essa confiança com piedade, mas Frodo sabe bem que Gollum poderia a qualquer momento traí-lo ao inimigo, e tudo estaria perdido. Depois que ele se lembra da conversa que teve com Gandalf sobre Bilbo ter tido piedade de Gollum e não matá-lo quando teve a oportunidade, Frodo diz: "Muito bem, mas ainda tenho medo. E, no entanto, você vê, não tocarei na criatura, pois agora que o vejo, eu sinto pena dele." Sam, que definitivamente não compartilha da piedade de Frodo por Gollum, confunde a misericórdia de Frodo por uma injustiça. Sempre fora seu conceito que a bondade do querido Sr. Frodo era de tão alto grau que tinha de implicar uma grande medida de cegueira. O senso de justiça de Sam teria matado Gollum assim como Frodo tinha desejado antes. Mas Sam está equivocado. No final, a misericórdia de Frodo e de Bilbo levam a uma justiça mais perfeita do que aquela do servo impiedoso. Em seu livro Os Quatro Amores, C.S. Lewis traça essa comparação dos três amores naturais, afeto, amizade e eros, e sua relação com o amor divino da caridade. Os amores naturais são como as flores gloriosas de um jardim, mas a caridade é como o jardineiro com suas ferramentas. As flores são lindas, atraentes, maravilhosas em sua glória, mas o jardineiro com suas ferramentas é feio, sujo, quase imperceptível à luz das flores. E, no entanto, sem o jardineiro e suas ferramentas, as flores morreriam e perderiam sua beleza natural e glória. Elas não podem ser o que deveriam ser separadas do ofício do jardineiro, ainda em certo sentido um trabalho sobrenatural. Ele está fora do funcionamento normal da natureza. Isso pode ser mencionado aqui em conexão com a caridade de Frodo por duas razões. Primeiro, como muitos estudiosos e leitores notaram, Frodo não é um personagem muito colorido. Comparado a Sam, Gandalf, Aragorn, Gimli e outros, o caráter de Frodo, embora salutar, parece um pouco simples. Ele não é naturalmente o personagem mais interessante.
Por outro lado, há ampla evidência de que sua caridade tem um efeito salutar sobre os outros tipos de relações de amor da história. O principal exemplo disso é como o amor caridoso de Frodo por Sam purifica e glorifica a afeição devotada de Sam por Frodo. Como Tolkien disse na carta, embora Sam tenha sido pretendido com a intenção de ser adorável e digno de riso, ele também era convencido e, lá no fundo, um pouco vaidoso, mas sua vaidade foi transformada por sua devoção a Frodo. E realmente a afeição demonstrada de Sam por Frodo é manifestada de maneiras que indicam uma transformação de mera afeição para a própria caridade. Sam sacrifica seu próprio suprimento de comida e água por Frodo. Ele carrega Frodo nas costas no Monte da Perdição, e no final também se compadece e perdoa Gollum. A caridade de Frodo transcende e permite o aperfeiçoamento da afeição que Sam tem por Frodo. A caridade também sustenta a amizade de Frodo e Bilbo, e é a fagulha e catalisador das amizades entre Merry e Pippin e entre Legolas e Gimli. Sem caridade, provavelmente dos dois lados, a amizade entre Frodo e Bilbo teria sido destruída por uma rivalidade entre eles sobre a posse do Anel. Somente a virtude divina da caridade poderia superar o efeito maléfico do Anel. Merry e Pippin, embora amigos desde antes da demanda começar, nunca teriam formado o vínculo inseparável entre eles se não fosse pelo seu amor mútuo a Frodo, que foi, por sua vez, alimentado e abastecido pelo profundo amor de Frodo por cada um deles. Da mesma forma, o vínculo de amizade uniu um elfo, Legolas, e um anão, o Gimli, inimigos tradicionais. Sem a demanda empreendida como um ato de amor, essa amizade nunca teria se concretizado. E, finalmente, podemos ver que esse mesmo ato de amor permitiu o cumprimento glorioso de pelo menos 3 romances: Aragorn e Arwen, Faramir e Elwyn, e Sam e Rosinha. O que fica implícito é que esses 3 romances também devem ser sustentados pela caridade. Como Lewis nos recorda, as elevadas promessas e ideais de Eros só podem ser cumpridos e mantidos através da caridade. Então é isso, pessoal! Fechamos assim a trilogia das virtudes teologais em personagens de O Senhor dos Anéis. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santo Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Luís, rei da França, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso a um conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!